Olha, é interessante, não é? Existe uma união entre um homem e uma mulher, de onde vem filhos e tudo bem, está tudo certo. A incompatibilidade de gênio, vocês atribuem que isto é uma coisa que não está dando certo. Não dá certo, não é? Ah, não consigo conviver com fulano de tal. Marido. Mas, meu Deus do céu, a não ser que seja uma coisa grave, mas aquilo que depender da sua tolerância, do seu aperfeiçoamento espiritual, de amor, de carinho, você não pode separar por isto. É um conselho que eu dou. Você pode separar por outras razões. Se faltar, se tiver alguma coisa grave para não manter esse relacionamento, está tudo certo. Mas, se não existir essa coisa grave, não há motivo para que você separe. Você uniu para propiciar uma condição favorável a quem virá, você já corta pela metade, simplesmente porque não há compatibilidade de gênero. Compatibilidade de gênero é falta de tolerância. Entendeu? Isso aqui eu vou ver. É outra coisa. Mesma coisa. Nós precisamos verificar que disto o nosso espírito precisa tirar proveito. Qual é o proveito? É uma ferramenta de trabalho para nós, para o nosso íntimo. É a tolerância. A tolerância pelo próximo. Você não está tendo tolerância. Agora eu pergunto para você, quem é você para ser intolerante? Quem é você para ser intolerante a tal ponto de separar, deixando filhos e coisa mais? Quem é você? Se você me responde, a não ser que exista uma falta muito grave, que isto aí seria um desastre, não é? Agora, fora disto, não pode haver separação por um simples fato de você não tolerar ou achar desconforto a alguma situação. Uma situação que dependa de raciocínio, dependa de razão. Porque sentimento tem. Você gosta. Então o sentimento está tudo certo. Agora, você separar sem que o seu companheiro tenha uma falta grave, aí não é assim. É uma ferramenta de trabalho que você tem que trabalhar. Você é requisitada a trabalhar. Como? Pelo seu comportamento. Como é que está o seu comportamento? Eu tenho meus defeitos. Tem, todo mundo tem. Mas como é que está o seu comportamento diante deste quadro? É um quadro que te apresenta. Você já tira para fora? Não é assim. Vamos conversar. Vamos ver onde poderemos arranjar uma situação que não seja desfavorável, tão desfavorável a ponto de separar. O que precisa? Você lavar a roupa? Lavar não. Passar a roupa? Eu passo. O que é que está ruim?
Será que isso que está ruim é motivo para você separar? Agora, quando a falta, meu marido não quer trabalhar, não quer saber de trabalho, aí já começa a ficar grave a coisa, não é? Entende o que eu digo? Eu sou favorável a atitudes desde que comprovadamente não há chance de melhorar. Eu cito aqui vários casos, eu não vou falar, claro, mas vários casos que a chance de melhora é quase que impossível. Então você não é o mártir do casamento. Dá essa chance a você, separar. Agora, precisa que a sua consciência esteja limpa. Olha, eu tentei, fiz aquilo. Não consegui. Eu cheguei a fazer até o arroz que ele gosta. Não foi o suficiente. Eu cheguei a engraxar os sapatos dele para que ele trabalhasse bonito. Não foi o suficiente. Nessa somatória de insucessos, que é um trabalho seu, coisas que você não fazia e está fazendo, um esforço seu, é meritório. Você ganhou para você a chance de ser tolerante. Agora, como esse caso, um dos casos aí, que eu não posso dizer qual, isso não. Vocês são donos da escolha. Cada um de vocês tem 3 oportunidades de escolher os companheiros. Estou falando para as mulheres. Assim como eu falaria para os homens. Tem 3 oportunidades. Nessas 3 oportunidades você tem que acertar para haver encaixes espirituais. São 3. Não é verdade? Pode dizer que não é. Diga. Então, essa oportunidade Deus dá a vocês todos. A escolha é sua. Ainda dá uma prerrogativa, que é uma prerrogativa ímpar, de você chegar em Deus e dizer: Pai, este Antônio que o Senhor me deu é um desencanto, não consigo sucesso com esse Antônio. Me ajuda, Pai, me dê um outro Antônio, ou sei lá, algo que seja um Antônio mais alegre, seja um Antônio mais conformado com a vida, não seja um Antônio um crítico tão forte. Para que eu quero crítico? Eu quero solução, alguém que me ajude a solucionar os problemas da vida. Eu não quero quem aponte aonde estão os meus erros, isso não. Eu quero que alguém que me ajude a vencer os meus problemas. Que pode ser que meus problemas sejam muitos. Mas esse Antônio está difícil. Estou dando ele como exemplo assim, não é? Esse Antônio só pensa em dinheiro. Ele acha que o dinheiro vai resolver o problema do mundo. Chega a ser mesquinho. Falta caridade no coração dele. E eu estou no outro patamar. Eu entendo o que é caridade. Teve alguém que passou na minha vida que me disse a real definição de caridade. Esse alguém eu não sei quem é, mas ele me disse que a verdadeira caridade é dar o que te faz falta. Não é dar a sua sobra. A sua sobra fica para você. Não sei disso, pô. E fato.
Deus não precisa da sua caridade. Entendam isso. Deus não precisa da sua caridade. Não precisa da sua dó. Ah, eu tenho tanta dó, vou levar esse pedido para o Pai Benedito. E afinal de contas é meu vizinho. Agora, eu vou levar o pedido para o Pai Benedito fazer. Meu esforço qual é? Chegou, bateu na minha porta de uma necessidade. O que você fez em prol dessa necessidade do seu vizinho que você está com dó dele? Você quer ajudá-lo? Eu levei para o Pai Benedito. Quer dizer, eu passei uma coisa que eu poderia fazer para o Pai Benedito fazer. Entendeu como é? Vocês tenham certeza, em Deus eu lhes digo, que se o Pai Benedito sabe, você já imaginou Deus? Imaginou por 1 minuto? 1 segundo? Tem gente, tem irmãos, que só sabe falar de si. Outro assunto ele não tem. É só de si. Qualquer coisa que você falar com ele, ele se coloca em comparação para dizer a você que ele é superior a você. Entendeu? Não seja ridículo. De favor, não faça isso. Que pode ser que aquele que você está falando não saiba, mas existe no mundo invisível muitos que sabem. Então não venha para cá se envergonhar do que você foi aí. Seja autêntica. Não queira mostrar uma coisa que você não faz. Qualquer coisa que você vai falar com ele, não, eu não penso assim. Mas ninguém está falando dele. Estou falando de outra coisa? Ou estou falando da menina aqui, que aprendeu a passar roupa? Por que você se coloca já em comparação com ela? Por que você quer que eu diga, não, mas você é uma grande passadeira de roupa, que coisa boa. É isso que você quer? Estou mostrando para vocês como é que é. Porque aqui nós sabemos. Olha, eu que sou pequenininho sei, você já imaginou Deus. Você não está mostrando para ninguém, nem interessa o outro. Interessa o que você é para você. Você não consegue enxergar você? Pois começa a enxergar. Porque você é muito pequenininho, que nem eu. Você falou em caridade, e eu gostaria de saber o que eu posso fazer para melhorar na minha doutrina, no caso das puxadas e desobsessões. Se eu pudesse responder no pé da letra, eu responderia. Mas eu não posso. Vocês são uma coisa, mas não pode. Eu não sei responder essa sua pergunta. Não sei. O que poderia dizer é a sua consciência. Essa sim. Pergunte para ela o que você está perguntando para mim. Porque realmente eu não posso, não sei dizer isso. Isso eu não sei te dizer. Até que eu sei um pouquinho, mas eu não sei te dizer. Eu preferia muito mais que você observasse o tanto que você faz dentro de você, o seu comportamento, a sua figura diante de um contexto. Veja se o contexto, aí no mundo de vocês, se o contexto é favorável a você ou não. Gente, não se envergonhe das suas atitudes aqui no mundo da Terra. Começa a melhorar, porque aqui do lado de cá não tem essa largueza que tem aí, que ninguém sabe o que você pensa. Do lado de cá não é assim.
Então vamos começar a melhorar. Deixar de ser egoísta. Querer seus filhos só para você. Cada um tem que viver a vida como ela lhe apresenta. Resolver os problemas. Não é você que vai viver a vida do seu filho. A sua você não vive bem. E é que você quer ensinar o seu filho a viver bem? Isso tudo se chama equilíbrio. Gente, ficar debatendo aqui neste mundo de Deus, que aqui também é um mundo de Deus, batendo a cabeça por ser feliz, tão difícil assim, não é. Eu tenho falado tanto sobre a ordem de valores da vida. Eu tenho falado tanto sobre as considerações que nós devemos ter com os nossos pais. Tenho falado tanto. O respeito que nós devemos ter para os nossos pais. Ter muito respeito. Eu não sei, eu não sou bisbilhoteiro, mas eu costumo dar uns passeios. E tenho visto aí, em geral, não me deixa menos nem mais, mas algo indesejável. Pergunte a você se você gostaria de receber o que você proporciona para sua sogra. Pergunta, se você fosse sogra, o que você espera da sua nora? É assim que nós devemos agir. Se colocar no lugar do outro, principalmente daquele que você não gosta. Sogra é alguma coisa que é meio difícil, não é? De gostar. Nem espero que goste, mas de amar. Porque gostar é por preferência. E isso dificilmente você tem a preferência. Mas o respeito pela pessoa que ela é, porque você tem que respeitar, porque ela é mãe do seu marido. Então, ela tem dentro de você uma consideração, tem que ter. Pelo respeito que você tem ao amor que o seu marido dedica a ela por nascer filho dela. Entendeu? Uma outra coisa muito comum, eu tenho tempo? Muito comum. Veja bem, estou falando com determinadas pessoas, articula situações que muitas vezes o efeito delas não é confortável para você, mas você articula. Você provoca situações no seu raciocínio para dar tal resultado e muitas vezes não dá. Aí você justifica. Não, mas não deu, mas a próxima vez vai dar. Deixa eu ver. Se eu falar isso aqui para... Como é que você chama? Mara. Para Mara, ela vai fazer isso no seu pensamento. Isso é maldade. Toda pessoa que articula é má. Você tem que viver um momento. Você não tem que viver sobre efeito daquilo que você quer. Entendeu? Você tem que viver à vontade. Vontade, filha. Você é feliz assim, à vontade. Se você colocar limites nessa sua vontade, neste sentido, você está sendo infeliz. Papai, onde que entra o objetivo nessa história? Onde entra? Objetivo. Ser feliz. Aceitar, né? Ah, sim, claro. Não é aceitar.
Você pode aceitar, mas não concordar, não é? Esse está sob a sua alçada. Eu aceito, não concordo com aquilo, mas eu aceito. Vou deixá-los à vontade. O que quiserem ouvir, daqui para frente, a minha mensagem de hoje eu passei. Eu passei. E uma coisa que eu quero deixar claro, não existe vítima. Não pense você que você é vítima. Não, você não é vítima. Se tiver vítima é porque Deus é injusto. Você acha por algum minuto que Deus é injusto? Então não tem vítima. Não é Maria. Mara Maria. Então, não espere do seu pai, da sua mãe, que sejam perfeitos, porque não são. Não é? Não são. Mas tenha respeito por eles, por aquilo que eles representam para você. Você tem que respeitar porque deram a oportunidade de você vir aqui na Terra. Você falou que ninguém é vítima. É. Eu tenho uma dúvida para aí. Os animais Que os animais também não são vítimas. De ter uns maus tratos. Não, aí são. Aí realmente esse eu chamaria de vítima. Vítima da incompreensão, não é? Vítima aproveita-se muito da falta de raciocínio que tem o animal. Ele é extinto. Isso tem preço. Não tenha dúvida que tem preço. Muita gente que está com câncer aí é exatamente porque maltratou os animais. Porque existe aqui falanges e mais falanges que cuidam dos animais. E essas falanges não são totalmente espiritualizadas. Vai buscar uma justiça que muitas vezes é catastrófica. E o que é pior, nós não podemos fazer nada. Nada. E você pode abraçar um resgate por maltratar os animais, principalmente o cachorro, o cavalo, seja lá o que for, né? Mas o cachorro nem se fala. O cachorro, ele veio aqui com o amor primário. Qual é o amor que você tem pela sua mãe? Ou vice-versa, a mãe tem pelo seu filho. Assim o cachorro tem pelo dono. Agora você vai aproveitar deste amor para judiar dele, fazer ele brigar, explorar o instinto, abandonar, deixá-lo ficar correndo atrás do dono e não achando o dono, e correndo, se cansando, se machucando para poder encontrar o dono. O dono é a segurança dele, entendeu? Pai. Gato, vai me perguntar de gato. Não, pai, na verdade assim, é que eu li um livro sobre em relação à vida dos animais. E ele fala justamente sobre isso, esse amor que a gente tem que ter pelos animais como se fosse de irmão. Porque, assim, para Deus não tem essa diferença de ser humano e um animal. O respeito é mútuo. Mas que faz parte da evolução deles. Pelo que eu entendi, é uma etapa da evolução para chegar no estágio do ser humano. Bom, não é bem assim. Para um pouquinho. Tá. Aqui na Terra, agora prestem atenção porque é um assunto novo e coisa que vocês vão
aproveitar o máximo possível. Aqui na Terra você tem que ter os espaços. Por que tem que ter? Não sei. É porque Deus achou que tem que ter. É sinal que está certo. Então, por exemplo, você tem o réptil. O réptil, ele é o animal que tem menos instinto de amor, não é? Não tem. Depois você tem a ave, no sentido geral, não é? Depois você tem o mamífero. Aí o mamífero tem uma história. Nesse depois existe espaço, que não habitam aqui na Terra, mas habitam num planeta melhor do que a Terra. Aqui você tem o carnívoro. Em outros planetas não tem carnívoro, que não se mata. Entendeu? Então esses espaços, ele existe. Assim como existe do homem. O primata ao homem. Tem um espaço desconhecido pela sua ciência. Graças a Deus, né? Para ficar conhecido, precisa que o patamar espiritual de você suba, saia da miserabilidade e suba. Aí você começa a conhecer os espaços. Entendeu? Deus é perfeito, é perfeito. O senhor falou sobre o réptil. Você vai inventar a pergunta? Não vou. Então manda. Porque assim, meu pai tem um sítio. E eu não gosto que mata aranha e nem cobra. Isso Não gosta? Não gosta? que mata aranhas e cobras. Eu acho que ela tem que deixar viver no habitat dela. Eu estou errada no meu pensamento ou eu devo Matar. Não. Não é que você esteja errada. Não existe erro aí. O fato é que o réptil, ele é perigoso. Porque o instinto de defesa dele é a única coisa que ele tem. E o instinto de defesa dele é mortal, não é? Então ele torna-se um animal perigoso, que você não deve cultivar amor, assim, de afeto, de coisas assim. Mas você tem que entregar isso por conta de Deus. Deus é que faça isso, não é? Não você. Agora, evidentemente, por causa do medo, disso e daquilo, você prefere matar para ficar livre. Não é assim? Sim. O inseto, ele é nocivo. Porque ele, além de importunar, ele traz micróbios. Então você também, para ficar livre dele, você mata. Até o mamífero você mata para ficar livre dos micróbios, como o rato, por exemplo. É errado. Você não deve matar nada. Mas tem animais que a proliferação é muito grande e que não faz diferença dentro da ecologia. Mas faz diferença por aquilo que ele incomoda e proporciona a você desconforto. Então você elimina. Eu acho que nesse estágio de miserabilidade não faz muita diferença. Que no próximo estágio isso faz muita diferença, mas também não existe rato. Pai, eu tenho um vizinho que ele tem assim vários passarinhos. Errado. Eu ia perguntar isso, eu não gosto de ver o bichinho preso. Isso tem preço, né? Você manter eles lá em captura. Tem preço sim. Com certeza. Tirar o bichinho do ambiente dele para trazer o fechado, simplesmente para ornamentação, e às vezes põe até armadilhas nas árvores para pegar o que já estão assim criados, para achar bonito na gaiola. Eu acho isso tão errado.
Antes, se ele plantasse bastante frutas no quintal dele, ele teria todos os pássaros soltos. E o pássaro vai e volta. Assim, Começa. algumas situações, as pessoas também, causa choro, de ver torturas em relação ao animal. O senhor causa algum mal a eles? O fato da gente... Não entendi. E chorar quando tortura animal, faz mal para o animal. Isso não faz mal, não faz bem para o animal. Porque é um estado melancólico. Isso pode prejudicar? Existem animais que começam a apurar a sensibilidade. E quando ele chora, ou é um sintoma de dor que ele está sentindo, ou é uma alegria muito forte que ele está sentindo. É sinal que ele está começando a perceber alguma coisa. Mas o nosso choro, para ele, faz efeito, principalmente para o cachorro. Mas um efeito ruim? Claro. Quando a gente O que o dono sentir, 50% ele está sentindo. Então, quando a gente tem um cachorro que está próximo, que está muito doente, próximo do desencarne, então quando a gente mais sofre, mais chora, a gente segura ele aqui? Segura. Segura. Pai, e quando nós não gostamos, mas também não judiamos do bicho, isso tem algum peso? Não gera amor, mas também não prejudica. Não, eu acho que cada um é cada um, não é? Você tem a sua individualidade. Gostar é uma questão de preferência. Se você não gosta, não quer dizer que você seja maldoso. Então, você está dentro da imparcialidade, está quites com Deus. Agora, fazer o que vocês fazem, isto aí... Eu tenho mais uma dúvida. O mercado de carne aqui é muito violento. A produção de carne no nosso momento é muito violenta. que ele diz? A produção de carne, o mercado de carne é muito violento. É. Isso tem preço, vai ter, já está tendo preço disso. Veja, o instinto animalesco, está errado esse termo, hein? Porque o animal não faz isso. Vocês matam para comer um alimento que não te pertence. A carne não é pertencente ao ser humano. Você não sabia? Olha os seus dentes. Você tem 2 dentes carnívoros. 2 dentes. Ele é exatamente para cortar. Não quer dizer que ele seja carnívoro, não é? São os caninos que você tem. Ora, se você vê a judiação que é para você ter a satisfação de comer um bife, você não imagina. Mas tem muita gente que fala que a proteína que tem na carne vermelha, o ferro que tem na carne vermelha, não é o mesmo que no vegetal. A gente É mais rápido da carne vermelha. Que gente inteligente para justificar as coisas, não? Quem que disse isso para você? Doutor. Tem nutricionista, tem um monte de gente. Seu doutor, Nos dias atuais. o seu doutor não sabe nada. Porque não há criação nisso aí. Se o corpo do animal lhe produz proteína animalesca suficiente, da onde é que ele tirou essa proteína? Fala para ele me responder. Aonde é que ele tirou, o animal tirou a proteína? Pergunte. Por que você, ao invés de comer a carne, você gaste o seu tempo em laboratório para ver de onde é que o animal tirou a proteína e tirar a proteína do vegetal? Da onde o animal tira. É questão de transferência. Concorda? A questão é pegar o capim que ele, vamos generalizar, o capim que ele come e fazer o capim um paladar para que você coma. Você está comendo a proteína que o animal comeu. Na terra tem algum povo, uma cultura que sabe comer bem assim, sem comer a carne? Bastante.
Tem. Bastante gente vegetariana. Vegetariana, mas ela está dizendo sobre população, sobre o país. Olha, aqui na Terra é difícil. Eu não conheço. Não conheço. O que ele diz? Na Índia tem uma parcela aqui. Não come o boi, mas come o cachorro. Gente, espiritualmente, nessa questão da carne, muita gente substitui e come peixe. Não, o peixe está mais próximo, porque o peixe, a morte dele é natural. Saiu da água, ele morre. Mas a gente não está matando também, porque a gente está indo lá e tirando. Tá, mas se você tirar apenas o peixe para você comer, para matar a sua fome, está tudo certo. Agora, você tirar para fazer disso aí uma fonte de riqueza para você viver, está errado. Entendeu? Todos esses ajustes vão começar a acontecer. São ajustes sociais que advêm, por exemplo, da falta. Entendeu? Vai haver a falta. A falta disto, você vai ter que comer capim. E vai comer capim. Então por que bata hoje? Por que você já não pode preparar o capim para você comer? Por que tem que atender paladar? Egoísmo. Egoísmo. Você prefere que o bichinho morra de dor, na dor, para você ter um minuto de prazer atendendo um paladar que você criou. Não importa o bichinho. Tem uma coisa que eu li também, que durante o abate o animal sofre muito, todo aquele sofrimento fica na carne, além dos que ficam vampirizando aquela situação. Isso. E que isso, mesmo depois fora da carne, ao ingerir toda essa energia desse momento impregnada no seu... Sim. Perfeito. Pode ser um dos motivos também de desequilíbrio espiritual? Não. Pode ser um grande motivo para grandes doenças que vocês têm, não é? Porque ele descreveu assim, a cena, espiritualmente dizendo, é horrível. No local. Aí ele explica da diferença da carne vermelha e da carne branca, que é só uma questão de diferença de enzimas. A carne branca, ela é menos sofrida. Mesmo frango? É menos sofrido. E o ovo? O ovo seria o alimento ideal, não é? Seria o alimento ideal. Que ainda não constitui vida. É uma célula, não constitui vida. A vida será depois de ser galado. Aí... Mas assim, aqui para nós, eu estou falando aqui, os médicos falam que todos os dias o ovo faz mal. Isso é correto? Não, não é. Se fosse correto, o meu médium estaria já do meu lado aqui. Que come o ovo todo dia no almoço. Um dos espíritos que trouxe muita informação sobre isso foi Ramatiz. Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele. Bem, aí eu vou ter que divergir um pouquinho do kardecismo, e é coisa que eu não deveria, porque ele não é Kardec, não é? Ele é uma facção diferenciada, um espiritismo diferente. O que ele relata, por exemplo, o pássaro, a ave, é real. O que ele relata do mamífero é real. Agora, tem coisas que ele passa que o tempo de vocês aqui, esse estágio de miserabilidade,
conjumina muito com os princípios de vida social e moral de vocês. Respondi? Respondeu. Ele foi um dos primeiros a falar sobre a proximidade desse planeta, não foi? Foi. Mas ele relata muito com a parte de Marte. Ele não é Marte. Marte é um planeta. Ele fala muito sobre a engenharia sideral e espiritual, né? Mas eu não sou um ramatiz, mas eu já falei aqui para você sobre essa engenharia, não é? Sim. Agora, é claro que o entendimento é pequeno, não é? A respeito disso, daquilo que eu falo. Mas falei da força magnética. Gente, olha, se for estudar tudo aquilo que eu falei, vocês vão chegar a um acordo de que eu fui pincelando de uma maneira a fazer vocês a pensar a respeito. Eu já disse aqui para vocês que este ano nós vamos começar uma transformação mais violenta. Por quê? Porque a situação da força magnética, para agora, ela está mudando. Então esta situação, aquilo que você recebia, você vai passar a não receber. E aquilo que você deixou de receber, você vai passar a receber. Isto vai mudar a estrutura mental de vocês, a ponto de você colocar uma ordem de valores na sua vida diferenciada daquilo que você vive. Hoje o dinheiro está na frente, não é, Antônio? Será que ele vai estar amanhã? Será que com dinheiro você compra? Hoje você compra até moral com dinheiro. Verdade. Será que você vai comprar arroz e feijão amanhã com dinheiro? Então o dinheiro vai perder o valor. Hoje você valoriza, por exemplo, o petróleo. Será que você vai sempre valorizar o petróleo? Eu acho que não. Então hoje você é químico. Você pega 200 litros de petróleo e retira 40% do inflamável. 40%. Então você vai me dizer que nesses 40% você tira a gasolina, tira a benzina, tira tudo usina da sua vida. Tira. Os outros 60% você utiliza para outro tipo de combustão, não é? Enfim, essa coletânea de coisas que vocês usam aí, será que vai continuar assim? Pai, o senhor disse que essa mudança que vai ocorrer dentro de um período vai ser causada pela mudança da própria energia magnética. Ah, sim, sem dúvida. Isso, espiritualmente falando, então, aquele que estiver se modificando não vai ser por mérito próprio, será por essa causa? Ótimo. Veja bem, quando você consegue galgar um degrau a mais daquele que você está, vamos chamar isso de vibração. Não é vibração. A sua vibração melhora. Entendeu? A sua vibração melhorando, a captação dessa vibração passa a ser outra. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, quando eu falo em miserabilidade, é tudo aquilo ruim
que vocês têm. Modo de pensar socialmente, a sociedade, a formação da sociedade, é tudo dentro da miserabilidade. Isso não quer dizer que não existe uma outra forma de fazer a coisa equitativa para todos. Hoje você não consegue fazer para todos porque existe o egoísmo. Hoje você tem limites. Aqui é Brasil, daqui para cá é Colômbia. Será que você vai continuar com esses limites? Entendo, pai, mas então quer dizer que por tudo que a gente aprende, pela própria vida que leva, o aprendizado, a mudança de cada um, em função de tudo isso que vai, do crescimento que cada um está buscando, ele vai deixar de ser então uma função individual, mas de uma forma coletiva, tudo isso vai fazer com que naturalmente ocorra. Sim, porque todos esses que não atingiram uma vibração a um determinado ponto, a tendência é desencarne para ir para planetas que absorvam isso magneticamente. Então você sai daqui, vamos supor, dá um nome aí, qualquer nome. Maria. Vai pelo planeta Maria. O planeta Maria está em expiação. Então ele vai puxar todas aquelas vibrações que coagulam com ele. Entendeu? E aquelas outras vibrações vão ficar aqui. Quais que vão ficar? Aquelas que não coagulam lá. Então não tem atração por aquilo lá. Vai ter atração ou por ficar aqui ou por outro lugar. Essa é a forma natural que Deus vai dar. A seleção ela é natural, eu falo isso sempre aqui. Então a energia magnética vai aumentar? Ele diz? Então a energia magnética vai aumentar. Aumentar? Não, ela vai mudar, não vai aumentar. Por exemplo, hoje, aqui não pode. Me dá esse negócio. Eu pego isto aqui, solto, ele cai no chão. Por quê? Por causa da força da gravidade. O que é a força da gravidade? É a força magnética atrativa, como o ímã é. Tá bem? Se você atingir um ponto de que ela não faça efeito em você, é sinal que você ou não está neste mundo ou você foi para um outro planeta. Entendeu? Então, para que isto aconteça, vai acontecer uma série de coisas aqui neste mundo. Por exemplo, falta de água. Você quer coisa mais simples do que isso? Falta de água. Aí vai mexer com você, o dinheiro vai deixar de ter valor. O que vai ter valor é a água. Entendeu o que eu quero dizer? Respondi a pergunta ou não? Ou eu devaguei aqui, fui mais além? É que eu vou aproveitando a chance para poder falar, para informar. Eu estava entendendo que a energia magnética iria aumentar e se a gente não mudasse isso. Não, o aumento que você... Esse aumento. Mas como ela vai mudar? Por exemplo, vamos dizer que o seu corpo necessita... Eu estou fazendo simbologias aqui para você. Numa escala de 0 a 100, ele necessita, para estar vivo, 70 tipos de magnetismo. Senão ele não vive. Mas como pode? 70. Eu estou estipulando um número aqui para você. Porque o seu coração precisa bater, o seu fígado precisa ter tal reação, o seu pulmão precisa ter tal, você consegue viver com 70. O que vai alterar vai ser exatamente por aí. Ao invés de 70, você vai receber 50. Aí vai começar alguma coisa que não vai dar. O fígado não está funcionando mais. Vai aparecer um monte de doença diferente. Claro.
Vai morrer um monte de gente sabendo o quê? Agora você tem que saber que essas doenças todas que virão aí são provocadas por vocês. Entendeu? São provocadas por vocês. Laboratório. Proposital. Só que tem um tipo lá, que eu cheguei a ver, fabricado pelo homem, que ele vai soltar pensando que o povo dele vai ser imune àquilo, mas não vai. Entendeu? Vai matar o povo dele. Então, o senhor falou no início da sua apresentação de vítima, que não existe vítima. Num caso desse, um indivíduo criando uma doença para matar todo mundo. Isso. Né? Essas pessoas, nem nesse caso, podem ser consideradas vítimas? Não pode considerar. Não existe vítima. Vieram para passar por isso. Você nasceu aonde? No Rio. E por que você saiu do Rio? Em busca de uma vida melhor, cara. Você já se apartou do inferno. Já veio para cá. Naturalmente. Alguém te impulsionou para vir aqui? Mas você saiu lá. Não saiu? É assim. A mesma coisa vai acontecer. Não ponha o desencarne como coisa ruim. Não é. A forma do desencarne, sim. Que você tem que trabalhar você para ter uma forma de desencarne melhor. Entendeu? Entendeu, minha filha? Por isso é que eu venho aqui falar com vocês. Toda vez eu estou falando. Melhora, para que vocês possam vibrar diferente do que vocês estão vibrando. Uma vibração egoísta, vaidosa, uma vibração que almeja poder, que o dinheiro está na frente. Sai disso, porque isso aí, a vibração abaixa. Então, caminho... E não vai conjuminar com a vibração daqueles que vão ficar aqui, que vão estar ambientados aqui, naturalmente. Como? A pessoa tornar-se de uma forma mais sutil, mas não menos densa. Ficar mais sutil. O quê? As pessoas. As pessoas ficarem... Eu já disse a vocês aqui que vai sumir da face da Terra 2/3 da população existente. Quer dizer, divide em 3 o que tem, 2 vão desaparecer. Vai ficar 1/3. Que é aqueles que estarão habilitados a um mundo de regeneração. Você está? Fazendo esforço. Como ele diz? Fazendo esforço. Ih, mas você precisa fazer muito esforço. Porque desde quando você nasceu, você não fez muito esforço. Pensa na sua vida, por exemplo, estou servindo você como exemplo. Na sua vida, por exemplo, você praticamente não fez esforço nenhum. Nada. Ou eu estou mentindo? Agora tem uma escola. A escola que você teve não vale de nada. Não, estou falando... Não contribui nada para a sua evolução espiritual. Mas alguém achou que se deixasse alguma coisa para você, você estaria dentro de um conforto. E isso não existe. Entendeu, meu filho? Alguém contesta? Vai. Que bom. A seleção natural é devido ao fato da gente caber no lugar, devido à energia magnética, aquela sintonia que a gente tem. Você falou que a gente tem que adquirir um isolante, onde deve ser baseado nos ensinamentos cristãos. Você já adquiriu o isolante? Sim, pai, mas a questão é a seguinte. Aliás, está adquirindo, está indo bem. Não estrague agora com aquilo que você vai perguntar. Vamos ver.
uma palestra. Não quero mais perguntar. Não, está indo muito bem. Bom menino esse. Muito bom menino. Apenas tem algumas coisinhas que não estão bem ajustadas. Por exemplo, a cor. O quê? A cor. A raça. Eu não entendi. Você quer entender? Eu quero. Muito bem. Veja o que você acha a seu respeito diante da cor que você tem. Eu gosto. Eu faço muitas piadas em relação a isso, mas eu gosto. Você não é como eu. Eu sei. Você é um café com leite reclamando. Eu não. Mas eu me divirto, pai. Eu acho até engraçado. E você pode saber, e já saiba já, que você é um privilegiado. Se você não desconfiou, pode começar a desconfiar já. Você é uma pessoa privilegiada. Então sempre agradeça a Deus esta oportunidade que você teve de ser assim, de nascer assim, para você cultuar sempre essa parte de humildade que você tem. Porque a humildade é uma qualidade, por exemplo, dentro do amor, ela vale 50. Agora vamos embora. Hoje não falei muito, falei? Não falei. Hein? Cabe? Eu estou adiando essa pergunta faz algum tempo. Existe um ditado que eles falam assim: a pessoa justa, ela não é, ela pode ser admirada, mas nunca amada. A pessoa justa, ela pode ser admirada, mas nunca amada. Eu não sei se isso é uma... Espera um pouquinho, você fala as coisas e não sabe o que está falando. Olha, a pessoa justa, isso não existe. Ela tenta ser. Mas ela não consegue ser. Se eu olhar para você, da onde eu estou olhando, eu consigo ver você de 1000 anos atrás. Apenas 1000 anos. Existem irmãos aqui que podem olhar para você e conhecer você há 5000 anos atrás. É outro horizonte, não? Concorda? Então tudo aquilo que acontece a você, hoje, que eu posso achar que é injusto, é justíssimo. Basta de onde eu vejo você. Eu só vejo há 1000 anos. Eu acho que o sentido desta frase, desse pensamento seria o seguinte: a pessoa vai viver, por exemplo, uma traquinagem de várias crianças, dentre essas crianças estão seus filhos. E ele vai colocar uma punição igual para todo mundo e talvez os filhos fiquem magoados com ele porque ele queria ser tratado diferente. E talvez seja isso, ele é odiado pelos filhos porque não foi protegido. Qualquer coisa desse gênero, eu fico pensando que seja esse o sentido da frase. Que seja... Esse é o sentido da frase. Quando o Senhor Jesus disse com muita sabedoria, não julgai, porque vocês não podem julgar ninguém. Você pode julgar alguém aqui para fazer uma disciplina de conduta aqui na Terra. Mas é um julgamento por 30 anos, por 50 anos, por quanto tempo você fica em cadeia, não sei o quê. Muito bem. Você julga isto e determina isto àquela criatura. Não é? Porque você tem as suas justificativas e tudo mais. Mas fato é que esta vida que você está, essa penalidade que você está dando de 50 anos, ou sei lá quantos anos são, é uma penalidade aparente, porque ele está vivendo.
E se ele está lá, é porque o que ele cometeu feriu você. Agora precisa ver se ele feriu Deus. Se ele feriu Deus, ele vai cumprir os 50 anos aqui e mais 10 mil anos aqui do lado de cá. Entendeu? Então as coisas, por isso que o Senhor Jesus diz o seguinte: não julgueis para não ser julgados. Porque o julgamento de vocês é um julgamento supérfluo, muito pequeno. A penalidade é muito pouca diante dos atos que vocês cometem. E é capaz de cometer. Eu já disse a você, volto a repetir: qualquer um dos que estão aqui é capaz de matar. Qualquer um. Não estou dizendo de A ou de B. Qualquer um tem capacidade para tirar a vida do outro, dependendo das circunstâncias. O que não é o meu caso. Entendeu? Mas é o seu caso. Então, isto faz com que a sua vibração seja pequena. Está dentro da miserabilidade. O dia que você conseguir sair dessa miserabilidade, aí é outra coisa, você é feliz. Entendeu? É isto que eu passo para vocês. Sair disto para ver novos horizontes, coisas lindas, coisas que enaltecem o íntimo, o espírito e não o corpo. Vocês preferem o corpo? Vão aí. E assim vão ficando aqui 10 vezes, 20 vezes. Vem pra cá, volta aí. Vem pra cá, volta aí. Vem pra cá, volta aí. Porque não conseguem sair desse círculo. E a forma de sair é começar a reformar-se intimamente. Esse é importante. O resto é resto. O resto é resto. É desprezível. Todos esses valores de vocês, valores que não entram amor, são desprezíveis. Todos eles. Agora entrou o amor, é diferente, não é?